Oi, gente. Hoje eu vou contar para vocês o quão difícil é buscar ajuda dentro de um hospital por meses e essa ajuda nunca chegar. Eu falo da minha mãe, que buscou tratamento oncológico e esse tratamento nunca chegou. Ela teve até um AVC, onde eles trataram ela como infecção urinária, dizendo que todos aqueles sintomas eram correlacionados a uma infecção urinária. Mas ela estava perdendo os sentidos, ela estava com um AVC isquêmico. Ela teve esse AVC numa sexta-feira. Eu a levei ao hospital, né? Ela passou o dia com vômito, com tonturas. E a gente é leigo na área, a gente não sabe. Eu não sou da área da saúde, né? Já trabalhei com profissionais da área da saúde dentro de uma universidade, mas a gente não é formado na área. Levei a minha mãe naquela tarde de sábado ao hospital, né? Já era noite, na verdade. AVCesando, que é o termo que eles usam. Trataram ela como essa suposta infecção urinária. Isso era num sábado à noite, né? Não chamaram nenhum neuro para fazer o atendimento, né? Para fazer uma avaliação, apesar de eu estar desesperado numa correria dentro daquele hospital, implorando por ajuda, que nunca chegou, né? Aí quando foi na segunda ou na terça-feira, minha mãe internada, eu pedi ajuda para médica geriatra. Ela fazia o acompanhamento oncológico, ela fazia o paliativo também para alguns pacientes que estavam em situação, não vou usar o termo terminal, mas assim, em situação delicada de saúde. Aí ela, analisando o caso da minha mãe, pediu mais alguns exames. Aí, para surpresa nossa, o radiologista não soube analisar o exame direito, as imagens, né? Minha mãe havia feito uma tomografia. Eles falaram que ela estava com um câncer do tamanho de uma laranja na cabeça. Tamanho de um limão, de uma laranja, não me lembro exatamente. Isso na segunda-feira. Aí a médica me chamou para conversar, dizendo que era provavelmente uma metástase, né? Diante da situação, ela nos informou que ela precisaria da minha autorização para transferência para a cidade vizinha, onde haviam médicos especializados e poderiam avaliar melhor o caso dela. Segundo a médica, segundo o radiologista, era delicado e uma cirurgia de risco que poderia levá-la ao óbito. Mas de qualquer forma a gente foi, era na quarta-feira, ela teve o AVC no sábado. Na quarta-feira chegamos na cidade vizinha, o médico examinou as imagens e falou que ela teve um AVC e que não foi tratado, na verdade. Aquilo era a imagem de um AVC isquêmico, segundo ele. Não conheço, né, assim muito bem, depois a gente passa a se informar. Que aquilo basicamente era um AVC que ela teve, né? Que isso aparece depois, né? Quando ele não é tratado, mesmo que ele seja tratado, possivelmente ele pode aparecer. E assim, o fato de ser uma isquemia, eles pediram para tirar alguns remédios que são anticoagulantes, porque a minha mãe ela tinha alguns sintomas trombolíticos, né? E ela precisava de alguns remédios anticoagulantes. E eles pediram justamente para tirar o remédio que provavelmente ajudaria na isquemia, né? Aí, depois de 2 semanas, nessa outra cidade, tivemos vários outros problemas, né? A minha mãe teve uma das tardes em que ela simplesmente não acordou mais, dormiu. Eu pensei que ela estava em coma. Ela dormiu demais, ela não acordava. Chamei a enfermeira não veio, a enfermeira-chefe não veio, o médico não veio. As técnicas de enfermagem desesperadas que a minha mãe não acordava. Deram para ela uma injeção que parece que desperta, eu não sei como funciona. Minha mãe não despertou. Isso era por volta das 3 horas da tarde. Era 7 horas da noite, a minha mãe acordou com aquele olhar extremamente arregalado. Já era notório que ela estava perdendo alguns sentidos, porque ela já não conseguia falar direito, ela já não conseguia, ela estava perdendo um pouquinho da visão, porque a visão estava extremamente duplicada, assim, a gente conseguia comunicar-se um pouquinho e dava para entender isso. E isso já era numa quinta-feira, o médico foi aparecer só no outro dia.
né? A enfermeira da noite não veio, a enfermeira da manhã aí veio, a enfermeira da madrugada também apareceu, mas a minha mãe já estava acordada, né? Então assim eu fiquei desesperado. Procurei ouvidoria para tentar buscar uma ajuda, mas parece que nada funciona, sabe? E ficamos 2 semanas nesse hospital. Minha mãe precisava fazer a paracentese também, né? Chegou um médico extremamente estúpido, um médico novo, olhou para minha mãe e simplesmente falou que ele não poderia furar a barriga dela porque poderia sair. Ele usou um termo vulgar, mas poderiam sair fezes. Gente, era uma paracentese, sabe? Era uma paracentese. Tenho tantas outras histórias sobre as paracenteses que os médicos não sabem fazer porque foram feitas várias na minha mãe, né? Aí, buscando a ouvidoria, colocaram um médico à disposição da minha mãe, né? Era um neuro, que também depois, ele estava integralmente assim, cuidando da minha mãe, por mais que ele não estivesse presente, mas ele estava sempre que precisava, eu chamava, ele estava presente. Até que chegou num ponto, ele criou uma janela, segundo ele criou uma janela para que a minha mãe pudesse receber o tratamento oncológico na cidade vizinha, para que retornássemos ao hospital de origem. Aí, segundo o médico e a enfermeira desse hospital qual nós estávamos, eles informaram que eu deveria ir até o outro hospital e solicitar a transferência para minha mãe, porque eles não estavam conseguindo, porque o hospital estava dizendo que não tinha vaga para o retorno dela. Mas, segundo o mesmo médico, minha mãe precisava retornar o quanto antes para dar seguimento no tratamento oncológico, porque o caso dela estava aparentemente avançado. Nós não sabíamos ainda com exatidão, né, assim, o grau dessa doença. Sabíamos que era grave, era delicado, mas a gente estava aguardando um tratamento para justamente tratar. Fui até a cidade de volta de retorno, fui até o hospital. A enfermeira-chefe que me atendeu disse que não havia essa possibilidade, que ela até desconhecia esse tipo de transferência e tal. Então, assim, muito desencontro nas informações. Eu não precisaria sair daquele hospital e ir até o outro hospital para solicitar uma transferência, né? Mas, enfim, busquei a ouvidoria novamente para tentar trazer a minha mãe de volta. Consegui a transferência dela de volta. Quando voltamos ao hospital, no período da tarde, quase noite, né, fomos realocados, fomos hospedados num quarto, né? Minha mãe estava ali, minha mãe voltou com náuseas, com um pouco de diarreia, né? Mas a minha mãe já não falava, a minha mãe não andava, a minha mãe não conseguia ir ao banheiro sozinha. Na verdade, minha mãe não ficava em pé sozinha, minha mãe não conseguia sentar sozinha. Ela não conseguia mais erguer os braços sozinha. Um dos braços ela conseguia jogar para trás para suporte. Involuntariamente ela conseguia levar o braço para aquela posição que ela sempre dormia. Minha mãe tinha 57 anos. E daí no dia seguinte, o único médico que poderia tratar minha mãe, né? Oncologista, que era a pessoa que poderia estar medicando ela para o tratamento oncológico, ele chegou em cima da minha mãe na cama, né? Tava só eu e ela. E eu tava gravando todas as conversas porque era a minha palavra contra deles. Ele simplesmente olha para mim e diz assim: você vá se virando com os equipamentos porque eu vou dar alta para tua mãe na segunda-feira. Isso era numa sexta-feira. Eu vou dar alta para sua mãe na segunda ou na terça, tá? Daí, porque. E eu falei pra ele assim: mas a minha mãe tá com diarreia, minha mãe não anda, eu não sei o que fazer, eu preciso me preparar, eu preciso que alguém me diga o que eu tenho que fazer. Minha mãe não se alimenta sozinha, minha mãe tava com uma sonda, né, pra se alimentar, porque a minha mãe esqueceu como engolir. A fono explicou essas questões do AVC pra mim, né, a isquemia.
Daí ele disse assim, eu acho que ele ficou bravo porque eu fui até a ouvidoria, enfim, né? Aí ele disse assim, não vamos tapar o sol com a peneira, a sua mãe vai falecer logo, leve ela para casa. Gente, isso a gente não fala para ninguém. Era minha mãe, né? Aí eu chamei a atenção dele. Eu tenho todos os áudios, gente. Tudo isso que eu falo eu tenho em áudio. Só que eu não procurei a justiça porque enfim, mais pra frente a gente entra em outros detalhes. Aí a única coisa que eu fiz, procurei um amigo que trabalhava na delegacia, pedi ajuda. Ele me passou o contato da secretária do promotor. Era o promotor. Aí eu entrei em contato com ela. Quando o promotor entrou em contato com o hospital, isso em questão de meia hora eu já tive o posicionamento do promotor. A resposta da secretária do promotor foi que o hospital desconhece a alta da minha mãe, que ela precisa de tratamento e que por enquanto ela não tem previsão de alta. Depois da resposta da secretária do promotor, né, nós ficamos nesse hospital por aproximadamente 30 dias, mais ou menos 30, menos ou mais, eu não me recordo direito, né? Entre indo e vindo deu mais de 40 dias, mas assim direto, ininterruptamente 30 dias ali ficamos aproximadamente, né? E tivemos muitos outros problemas dentro do hospital nesse período. O neuro veio conversar comigo, veio avaliar minha mãe, e ele realmente falou que não foi notificado, não foi chamado. Ele não era o plantonista, mas o companheiro dele, que era neuro, que também é neuro, também não foi acionado. Ele buscou entender o que aconteceu, que não acionaram ele para vir avaliar minha mãe. Aí o médico plantonista, que tratou a minha mãe como infecção urinária, ele simplesmente disse que na correria da pandemia acabou esquecendo. Como que ele esqueceu se eu estava o tempo todo atrás de um médico para avaliar minha mãe? Como que ele esqueceu um paciente que estava tendo um AVC? Sabe? Só que para mim ele não falou que acionou o neuro. Ele simplesmente disse que era infecção urinária. Eu corri e pedi opinião de vários médicos. E os médicos eles assinavam o que o médico falou, que era infecção urinária. Sabe? Então, assim, o neuro, ele realmente ficou assim, espantado com o fato de não ter acionado um neuro para avaliar minha mãe, perderem a janela do tratamento, né? Mesmo que eu tivesse prejudicado o tratamento da minha mãe levando-a à tarde até o hospital, mas eles poderiam ter avaliado melhor, medicado, não deixado a isquemia avançar tanto, porque eu levei a minha mãe caminhando, falando com dificuldade, enxergando com dificuldade. Gente, tem vários outros problemas que eu passei com a minha mãe no hospital, tá? Tem os médicos pedindo para eu deixar minha mãe para morrer em casa. Tem 2 outros erros médicos também que eu passei com a minha mãe, tá? Então assim, gente, mais pra frente eu vou postar mais algumas dificuldades que eu passei. Se você passou por algo parecido, deixe nos comentários, conte-nos, tá? Eu não entrei na justiça, deveria ter entrado, né? Em outro vídeo eu falo qual é a situação da minha mãe hoje, tá? Um grande beijo, um grande abraço e até mais, gente.